da obra O Ser Consciente, da Joana de Ângeles. Lembrando sempre que toda a atividade é um tratamento espiritual para nós, né? Desde do estudo, desde todo o momento que é feito dessa atividade é um tratamento espiritual para todos. Então, a prece já é um recolhimento do coração e onde nós já começamos a receber os recursos que a gente precisa, né? E também agora o estudo, que a gente consiga, dentro da disposição de cada um em estar aqui, né? Porque, segundo os ensinam os espíritos, o que a gente conversa é que, na verdade, o que vocês querem que seja conversado. Cada um mostra a sua necessidade, a espiritualidade vai falar sobre a necessidade de cada um, né? Então a gente vai tendo inspiração, intuição de acordo com aquilo que cada um de nós precisamos, inclusive eu, né? Bom, a gente vai dar sequência ao trabalho da Joana, né? Ainda no item êxito e fracasso, onde ela diz assim, né, que o problema nosso não é por falta de realização por fora, mas é por falta de realização por dentro. Êxito e fracasso são posturas que o espírito experimenta por dentro e não por fora. Muitas vezes o que nós entendemos como fracasso aqui fora, na verdade, não é um fracasso, é um êxito. Porque se é um processo que está acontecendo com a gente para a gente aprender, para a gente crescer, então perder alguma coisa ou não caminhar para um determinado lado que nós gostaríamos que fosse, ou acontecer algo que para nós naquele momento contraria todas as nossas expectativas ou algumas delas, muitas vezes não é fracasso, é êxito. Porque naquele sentido nós estamos o quê? Começando a alinhar-nos por dentro. As experiências, muitas vezes por fora, ajudam a gente a se alinhar por dentro. Porque grande parte daqueles que têm sucesso por fora e que têm tudo do jeito que gostariam de ter, não são alinhados por dentro. E sofrem terrivelmente de processos depressivos, de uma série de frustrações e insatisfações que levam ao sofrimento muito maior do que a falta de alguma coisa por fora. Alguém diria assim, não tem coisa mais difícil que a falta da saúde. Materialmente falando, sim. Ela te limita, ela cria uma série de barreiras que faz com que você não realize exatamente aquilo que você gostaria de fazer, porque ela te limita. Mas essa limitação que a doença cria, muitas vezes, é o remédio que a gente precisa para estar tratando alguma coisa por dentro. É o tempo que a vida dá para a gente meditar, refletir, pensar, e às vezes chegar a alguma conclusão que a gente não chegaria de outra forma. Eu me lembro quando eu fiz uma cirurgia, passei alguns dias de cama com muita dor, né? Lá, e claro que não é a dor maior, nem a dor maior do que a de ninguém, né? Foi uma dorzinha pequenininha, mas para mim era grande. A dor da gente é sempre a dor maior, né? Mas a gente sabe que não é, né? E a mulherada fala que o homem ainda é mais mole ainda, né? O homem é pior que a mulher para dor, né? Que o homem é terrível. Tem uma dorzinha assim, fala que é assim. Eu não acredito muito nisso, não. Mas as mulheres dizem que é, né? Mas fazer o quê? Então, naquela semana, eu acho que eu pensei em tantas coisas. Eu me lembro de tantos assuntos que vieram à minha mente que durante todo o ano, ou mais do que ano, eu não havia pensado. Num período tão curto de alguns dias, eu pensei em tanta coisa. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vê como uma falta de êxito por fora é um tratamento por dentro, né? É uma possibilidade que a vida dá para a gente de refletir sobre alguma coisa. Então, sempre a falta de alguma coisa, né, de um êxito, o que é o êxito? É ter aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, a gente considera falta de êxito quando alguma coisa não saiu como a gente gostaria. Mas toda dificuldade é um tratamento. Mas essa aqui fui eu que provoquei, foi minha incúria, foi eu que agi sem pensar, eu devia ter meditado e até sabia e entrei nisso. Tá bom, pode ser. Mas mesmo assim, qualquer dificuldade que aconteça na nossa vida é um tratamento por dentro. Porque se eu tive a coragem, ou eu tive a ousadia, ou a decisão de tomar aquela atitude, de fazer aquilo, é porque alguma coisa não vai bem dentro de mim. Tem alguma coisa que não está bem aqui, que precisa ser tratada. Então aquela experiência vai cuidar de mim por dentro. Vai fazer com que eu pense, eu reflita, né? Muitos de nós, se tivéssemos tudo o que nós gostaríamos de ter, provavelmente a nossa vida teria sido um desastre. Nós teríamos
nós teríamos realmente falido, já completamente. Nesse período, nesse estágio em que nós nos encontramos da vida, é provável que nós já não estivéssemos mais. Alguns de nós não estaríamos vivos, encarnados, e outros, se tivesse, estariam com a vida completamente complicada no sentido moral mesmo, não é no sentido material. Os comprometimentos materiais, eles são resolvíveis ao longo do tempo. E se a gente não resolver uma coisa material numa vida, não tem importância. Nós somos eternos. Quantas vidas a gente vai ter oportunidade, já tivemos, de viver tantas coisas? Nós já tivemos nas várias posições existenciais. Já fomos tudo, já não fomos nada, fomos meio termo, fomos um pouquinho para cima, um pouco abaixo. E hoje estamos como precisamos estar. Então cada um de nós está como necessita estar. Fruto das suas escolhas ou não, cada um está como necessita estar. Porque se houvesse uma posição melhor, diferente, mais sublime, diferente dessa que nós estamos vivenciando, Deus teria colocado a gente lá. Porque a lei divina não trabalha com o improviso. A lei divina, ela segue uma programação única e necessária para o crescimento de cada espírito. Então nada que está acontecendo com a gente é obra do acaso. Então a gente está do jeito que precisaria estar, né? E a vida vai trabalhando a gente. O problema é o sentimento que a gente desenvolve em relação àquilo que a gente vive. Se a gente não conseguir entender o processo que a gente está passando, a gente desenvolve sentimentos perniciosos, negativos, que vão nos matando por dentro, que vão tirando o brilho e a vida da gente. Tudo tem solução, se não é a tempo imediato, é a longo prazo. Mas o que a gente não pode deixar é de viver, de se alegrar, de buscar caminhos, de motivar a nossa vida apesar das dificuldades, apesar da falta do chamado êxito que a gente busca por fora, porque as coisas não são como a gente gostaria, né? Eu tenho uma amiga que ela reclama, eu a conheço há mais ou menos há uns 20 anos, e ela mora num bairro assim, quase na última casa desse bairro, bem longe da cidade. Há 20 anos que ela reclama de morar naquela casa. Ela diz assim, um dia eu mudo para a cidade. E ela reclama, ela lamenta. E a casa está precisando de uma reforma já faz uns 15 anos. Eu disse para ela, essa parede vai cair na sua cabeça. Não, eu não vou reformar essa parede porque eu vou embora daqui. Eu não quero morar aqui, então eu não vou reformar essa parede. Eu tenho que sair daqui. Isso faz 20 anos. E a parede está lá, abrindo. Qualquer hora cai tudo sobre a cabeça dela, né, e da família das pessoas. E ela quer ir embora de lá. Eu falei, tudo bem, você pode ter como sonho, como ideal, sair daqui. O que você não pode deixar de viver a sua vida aqui. Porque essa vida aqui, agora, nesse momento, é o que é importante para você. Porque se não fosse, Deus teria te colocado onde seria mais importante. Então se está aqui, é porque é aqui. Aí eu me lembro de ter ouvido de um amigo espiritual uma vez, numa entrevista que a gente fez. Quem não aceita a posição onde está, não tem direito de ir para aquela que deseja. Então se eu não compreendo e não aceito onde eu estou, naquele momento, isso vale para tudo na vida. Se a gente não aceita a situação que está passando, aquele momento existencial que você precisa, que é necessário, você não vai para onde quer. Você não dá o passo seguinte. Por quê? Porque a primeira lei da vida é a aceitação. E a aceitação não é uma coisa passiva. Não é aquela coisa assim que a gente faz simplesmente, tá bom, é assim mesmo, então me conformo, tal. Não é isso. A aceitação é só não se revoltar e continuar lutando. Continua lutando. Então eu vou cuidar da minha casinha, eu vou fazer minhas coisas, é esse trabalho que eu tenho que ter, então eu vou fazer o meu melhor possível para fazer direitinho o meu trabalho, vou cumprir com o meu dever, né? Isso. Não, eu já vi pessoas da minha família, Célia, vestir essa calça de jeito, tem que deitar na cama, fazer deitado, se estica e entra na roupa, e depois, né, fecha, aí reza para não arrebentar tudo a hora que soltar, né? Olha, é um negócio terrível. Isso. É isso mesmo. Então, a aceitação, gente, não é falar amém. Tem gente que fala assim, o espírita é conformado. Não, o espírita não é conformado. O espírita aprende, não é que ele é.
ele está aprendendo a ser resignado. Resignação não é apatia e nem é conformação. Resignação é a compreensão. Você compreende que aquele momento é necessário e é importante para o teu crescimento. Então você aceita e continua lutando. Você não quer mudar de lá, daquele lugar para um lugar melhor? A pessoa vai cuidando da vidinha dela, vai plantando flor em volta da casa, vai pintando a casinha, vai vivendo bem e vai sonhando, vai trabalhando, vai lutando. Quando ela menos imagina, porque o problema nosso não é a saída física, é a saída espiritual do lugar. Não adianta, se alguém pegar essa pessoa, der alguma coisa para ela em algum lugar e tirar ela de lá, nesse lugar que ela vai chegar, ela vai falar assim, ai, não sei, tem alguma coisa nesse lugar que eu não gosto. Eu já vi tanta gente dizer, eu mudei para a casa dos meus sonhos e não me adapto aqui dentro. Essa casa é horrível, eu não sei, tem alguma coisa nessa casa que eu não sei. Tem, não é na casa que tem, é em você. É na casa interior. Não adianta. Então se a pessoa se ela fala, o meu sonho é sair daqui e ir para lá, nossa, seria um êxito muito grande na minha vida. Ótimo, não há problema nenhum em ter esses desejos de sonhar, não. Sonhar em mudar de vida, sonhar em ter isso, não tem problema nenhum, não, pode, isso é progresso. O que a pessoa não pode fazer é não compreender a situação que ela está vivendo naquele momento, que é muito importante, para tratar a gente por dentro. Porque aí, em qualquer lugar onde você estiver, você vai estar bem. Se você sair dali para algum lugar, você vai feliz, e vai estar feliz onde ir. Agora, se sair simplesmente, não sai. O corpo vai, mas a alma continua deslocada, porque na verdade ela não é a casa onde ela está que ela não aceita. É algum processo interior dela que não vai bem, que precisa ser trabalhado, né? A compreensão. Então Deus situa a gente na melhor posição que a gente precisa para aprender. Então nada é fracasso. Eu fui fazer tal coisa, depois fiquei longos anos fazendo uma coisa, fazendo outra, agora estou tendo que fazer de novo. Gente, é etapas de crescimento, tudo é etapa de crescimento. A gente vai sendo transferido por Deus nas posições melhores. A compreensão disso é tão sublime que a vida, gente, a vida física, ela é muito rápida. É um aprendizado. Então tudo que a gente estiver fazendo naquele momento tem que ser feito com todo o nosso esforço, com toda a nossa aceitação, com toda a nossa compreensão, para que a vida, se tiver que virar a página, ela vai virar a página. Se a gente não compreende, não aceita, se revolta, se rebela, blasfema contra Deus, briga com o mundo, a vida não vira a página. Não vira a página. Porque tem que acabar de escrever. A gente quebrou a ponta do lápis, né? Parou o texto na metade, quebrou a ponta do lápis. Fala assim, agora não vou escrever. Está vendo aqui? Está quebrada a ponta do meu lápis. Aí vem a vida e aponta o lápis outra vez. E a gente começa a escrever e quebra a ponta do lápis de novo. Não quero. Tudo bem. Não pode virar a página. Tem que acabar até a última linha. Aí vira a página. Senão não vira. Porque cada um de nós temos um aprendizado para fazer a nível de sentimento. E tudo que está conosco, toda a vida nossa de relação, toda a vida material, tem uma função. Ninguém está na nossa vida por acaso. E a gente também não mora aqui, acolá e ali, por acaso. Ou outras necessidades que alguém gostaria de ter e não tem, e por acaso. Tudo está relacionado com o que nós temos que aprender por dentro. Então, a maioria dos enganos nossos é exatamente acreditar que as coisas que estão por fora tenham algum efeito naquilo que está por dentro. Apenas no sentido do aprendizado. Mas ter ou não ter, não tem efeito nenhum, né? Então a Joana diz assim que o problema da falta de realização da criatura é por dentro e não por fora. Então ela diz assim que a maioria confunde triunfo com realização exterior. O triunfo é interior. A gente triunfa quando supera uma dificuldade íntima. Quantas vezes a gente tem uma mágoa de uma pessoa durante muito tempo? De repente acontece alguma coisa, aquilo se acalma, tudo. Aí a gente encontra a pessoa e olha para ela e fala assim, nossa, que bom, já não sinto mais aquilo que eu sentia por essa pessoa. O que é isso? Triunfo. Você triunfou sobre o sentimento ruim que estava na sua natureza. Isso é triunfo. Isso é êxito. Você é exitoso. Você conseguiu superar um sentimento. E olha, gente, para superar um sentimento dá trabalho. Principalmente com as pessoas que de alguma forma nos prejudicaram, contrariaram terrivelmente os nossos interesses, os nossos sentimentos. É duro, é claro, não é fácil. Não é uma coisa que a gente olha, hoje eu perdoei. A questão não é nem de perdão, é de superação do sentimento. E isso é terrível. Por quê? Porque é uma ferida. É uma ferida. Vocês já viram escara? Aquela pessoa que fica na cama há muitos anos, quem é enfermeiro sabe disso, né? É fácil tratar uma escara? Não é. Demora para fechar e olha...
E o que é pior, né? O dono dela sofre muito. A pessoa que tem escara sofre muito, que dói. É uma ferida aberta ali. Então, vocês acham que é fácil tratar os sentimentos da gente? São escaras abertas na alma. Não é fácil, não. Então, eu preciso muita compreensão e muita resignação. O Espiritismo diz que o maior bálsamo sobre as feridas é a resignação. Que não é a apatia, mas é a compreensão. Eu compreendo porque eu estou passando por isso. E eu não me revolto. Não tenho raiva. Não brigo contra ninguém. Não transfiro o problema da minha dor, da minha dificuldade sobre a personalidade de ninguém. Fulano é o responsável pela minha desgraça. Olha, materialmente pode até ser, mas emocionalmente não. Cada um de nós lida com as coisas de acordo com os sentimentos que tem. Então, a vida está me propiciando uma oportunidade de superar os meus sentimentos. Isso é muito importante, porque a nossa felicidade depende disso, dessa paz que a gente vai encontrar no interior da gente. E quanto antes a gente chegar a essa conclusão, mais rápido a vida vira a página. Porque se não houver esse aprendizado, a vida não vira a página, não tem jeito. Quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? 7 vezes? Porque era a lei, né? Ele fala assim: não, Senhor. Ou Pedro fala: não, Pedro. Jesus fala para ele: não, é 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre. E diz o Espiritismo: tantas quantas vezes forem necessárias. Então é importante que a gente busque esse entendimento. Por quê? Porque a questão não é da gente deixar para lá, né? O perdão não é uma coisa muito simples, né? Todo mundo acha que perdoar era só eu te perdoei. Não, né? Perdão é uma coisa muito complexa, é muito delicada. A gente precisa primeiro aprender a superar o sentimento, a avaliar esse sentimento que tem feito da gente prisioneiro. A gente fica aprisionado nas pessoas, aprisionado naqueles com quem a gente tem dificuldade. Ou em situações da vida, em qualquer coisa, a gente fica aprisionado, né? Preso naquilo. Então o êxito, o triunfo, é um triunfo interior. Diz a Joana de Ângeles que muitos triunfos que as pessoas acreditam como triunfo de hoje, sorrisos, esgazes, na verdade são as lágrimas de amanhã. Porque as pessoas criam situações acreditando ser aquilo, situações de triunfo, que na verdade são amarras, são comprometimentos que vão trazer consequências amargas amanhã, né? Então a gente precisa ser melhor e não ter o melhor, né? A gente quer ter o melhor, quando na verdade o que traz tranquilidade, o que traz paz é ser melhor. Se nós pegarmos os espíritos que fizeram a história boa da humanidade, né? Aquelas almas generosas, bondosas, que nós vemos, reconhecidas pela igreja, reconhecidas pelo mundo, reconhecidas pelas pessoas, por todos, e até o Espiritismo reconhece alguns, né? Que a gente tem mais contato. Foram almas que eram melhores, não tinham nada. Aliás, eles tinham era o pior. Por falar materialmente, né? Não tinham conforto nenhum, não tinham absolutamente nada. Mas eles eram, né? É o que nós estamos tentando buscar. Ser melhor não é ter o melhor. Ter o melhor é uma consequência. Pode acontecer e pode não acontecer, né? No lugar do ter o melhor, cada um de nós vai ter o que necessita. Vai ter o que necessita. Mas a gente pode ter além do que necessita, se insistir muito? Pode. Só que esse ter além do que necessita não vai nos acrescentar um milímetro de paz a mais do que aquilo que a gente já tem. A gente pode lutar pela vida, pode buscar ter coisas, pode buscar construir coisas, não há problema nenhum. Mas o que é mais importante é a construção do sentimento. Esse é o que nós temos que buscar. Porque senão a gente fica transferindo, né, para as coisas aquilo que na verdade tem a ver com o sentimento, né? Então ela diz assim, que a criatura, o ser humano é a sua necessidade. Então qual é a nossa necessidade na Terra? De acordo com as reações emocionais que a gente tem quando a gente é testado, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Tem gente que fala assim, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, não. Na verdade, isso não é verdade. A pessoa fala assim, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Tem a menor ideia que eu vim fazer aqui. Mas é uma pessoa que se magoou com todo mundo. Pessoa que sofre terrivelmente, se decepciona com facilidade, se melindra. Ora,
você veio aqui para tratar esse sentimento. Cada um sabe, na sua natureza, aquilo que é o que mais pega, né? Aquilo que é o que mais, aquela pontinha que está sempre machucando. No sapato, a região do sapato que mais pega. Quem te olha fala, nossa, mas você, não é que sapato maravilhoso, você que está usando sapato, fala, você nem sabe que ele está me pegando o calcanhar aqui, eu estava acabando com o meu calcanhar, né? Mas não, o outro, mas isso é a coisa mais linda, onde você comprou esse sapato? Né? A gente tem uma tendência a achar, olhar para a vida dos outros e achar que a vida dos outros é uma coisa maravilhosa. Nossa, mas o fulano é que é feliz, olha lá a vida dele, olha o que ele passa. Você não usou o sapato dele para saber onde é que pega o sapato. Olha, nossa, mas que salto. Fala, mal sabe você que o meu dedinho está estrangulado aqui na frente. Se eu pudesse, eu tirava esse sapato 3 km longe de mim. Quer dizer, você acha, porque o sapato é bonito, então, a gente se confunde com a casca, né? Tudo com o exterior. Novamente, o êxito exterior, aquilo que encanta, aquilo que tem brilho, aquilo que dá satisfação imediata, a boa comida, tudo que é exterior para nós faz a gente assim ficar satisfeito por um determinado momento, né? Mas o que dá plenitude não é nada disso, porque nós somos as nossas necessidades. E cada um de nós veio aqui para trabalhar alguma coisa. Observe para você ver aquilo que mais você tem dificuldade em lidar, toda a tua vida gira em torno daquilo. Tudo que você tem experimentado nos últimos tempos tem a ver com esse sentimento. Pode perceber. Faz uma análise para você ver. Aquele sentimento que você tem dificuldade em lidar com ele, toda a sua vida nos últimos tempos tem girado em torno daquele sentimento. Tudo que você tem experimentado. Tudo que você tem experimentado tem girado em torno dele. Porque cada um atrai para si aquilo que necessita para trabalhar as suas dificuldades interiores. Ou para desenvolver as suas potencialidades. Se você tem um potencial, a vida também vai te dar toda a oportunidade de desenvolver ele. Mas se você tem uma mazela, tem um defeito, ela vai te cutucar para você trabalhar esse defeito, para você mudar ele. Então, se eu sou muito orgulhoso, o que vai aparecer de gente prepotente, de gente chata, de gente que vai testar o meu orgulho, de gente que vai me futricar, que vai me encher as paciências, que vai me enganar, vai aparecer gente de todo jeito para tratar aquela ferida ali. É o remédio. Então por isso é que a gente tem que descobrir primeiro e já começar a trabalhar esse sentimento, para não precisar receber os estímulos exteriores, né? Então olha, cada um sabe aquilo que tem maior dificuldade. Agora o nosso orgulho não deixa a gente tomar providências para começar a trabalhar. A gente só resolve ele no tranco, né? Quando a vida bate. Então a vida dá uma raquetada bem em cima da ferida da gente. A gente não bate aí não que está doendo, né? Tem um machucado aí, a vida fala, é por isso que eu estou batendo. É para você se lembrar que tem que cuidar dessa ferida aí. Então a gente recebe as raquetadas da vida, né? Então é importante que a gente identifique na nossa natureza o que é que a gente veio fazer aqui na Terra. Todo mundo sabe o que você veio fazer, o que eu vim fazer aqui. Eu sei exatamente o que eu vim fazer aqui. A hora que eu olho para mim, olho no espelho e falo assim, você está pensando que você me engana? Eu olho para o espelho e falo comigo mesmo, você está pensando que você me engana? Eu sei exatamente qual é o seu problema. Mas você não vai suplantar a minha vontade. Aí a imagem no espelho dá uma risada, uma gargalhada, né? Vamos ver. E quando a gente menos percebe, né? Está se enfiando onde não deve, está fazendo aquilo que teve aquele comportamento que não devia, teve aquele sentimento que não era para ter. Mas é muito natural, porque a gente está em ascensão. Se fôssemos almas redimidas, primeiro que não estaria aqui na Terra, né? A gente estaria num outro planeta por aí melhor. Se nós estamos aqui, é porque a Terra é a nossa casa, com todos os utensílios, com todos os equipamentos e as coisas que a gente precisa para melhorar. Então temos que pensar nisso, porque então ela fala assim, que cada um de nós nós somos as nossas necessidades. A gente veio para cá por causa de alguma coisa. Todo mundo veio para tratar alguma coisa. Qual é a sua necessidade? Essa é a pergunta que cada um tem que fazer a si mesmo, né? Mas isso, você tem muita coragem para fazer isso, porque a gente geralmente acha que isso que eu estou falando é uma balela. Assim, não estou preocupado com isso não, vou ficar preocupado, ficar pensando na minha vida, tem tanta coisa para pensar, minha vida é um problema, cheio de coisa. Pois é. Mas enquanto a gente não se propor a identificar isso, a gente vai ficar sendo o quê? Joguete das situações. Você vai ser atirado para cá, atirado para lá, atirado para lá, até que a gente acorda para pensar por que é que a gente está sendo jogado para cá, jogado para lá,
jogado para lá. Porque não se está se dando conta do sentimento que tem que trabalhar. Pode falar, Gerson. Situação para testar, né? Exatamente. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É mais ou menos por aí, né? A Célia falou das pessoas que vão estar com um número menor. Ontem eu comecei a ler a revista, que é super interessante desse mês. Eu achei muito intrigante, porque tem uma doença mental que a pessoa ela fica a vida inteira infeliz. E ela só consegue a felicidade se ela amputar algum membro do corpo. Por exemplo, um homem, ele vivia infeliz. Ele só conseguiu viver feliz depois dos 67 anos, depois que o médico amputou a perna dele, a perna esquerda dele do joelho para baixo. Por que tem gente assim? Você quer dizer por que nós somos assim, né? Por que a gente é assim? A gente amputa também de outras formas. A gente amputa pessoas da nossa vida. A gente amputa coisas que a gente não quer. A gente corta da nossa vida. Relações humanas que a gente não deseja viver, a gente amputa, tenta afastar da gente. Então, todas as nossas doenças estão relacionadas às necessidades do espírito. É o que nós acabamos de falar, né? As psicoterapias, a Joana fala, elas interpretam ocorrências dos sonhos e daquilo que o paciente vai mostrando durante a terapia. Ele vai falando e o terapeuta vai tentando interpretar os sonhos e essas informações que ele vai passando, né, Só que nem sempre o espírito libera para o consciente, nem através de fala, nem através de sonhos, o real motivo das suas dificuldades existenciais. Porque isso está o quê? Lá nos arcanos da alma. Isso está nos arquivos mais profundos do espírito, que ao longo do tempo vem influenciando a sua vida, né? Uma pessoa, por exemplo, se você guardar um ódio de alguém numa vida, esse ódio pode te acompanhar por várias encarnações e não aparecer de maneira ostensiva, porque muitas vezes nem perto de você mais a pessoa está encarnada longe, mas isso não significa que aquele ódio não continue agindo na sua natureza. E aí você manifesta em forma de distúrbios comportamentais o efeito desse ódio. Está lá dentro do inconsciente jogando para fora lixo. Jogando lixo. E você começa a viver num monte de lixo interior. E não sabe por quê. Eu não sei porque que eu sou infeliz. Eu não sei porque... Sabe sim. Só não se lembra. Não se lembra. Por isso o Evangelho diz assim: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Ele não falou assim: reconcilia-te com o teu inimigo porque isso é bom para ele. Reconcilia-te com o teu inimigo porque é bom para você. Porque o seu inimigo pode ir embora. Nem sempre ele vai estar ali perto, né, para você poder naquele momento estar acertando alguma coisa. Ele vai embora, o problema é seu. É que o ódio que você desenvolveu por ele, a falta do perdão, vai ficar na sua natureza. Isso vai te fazer mal. Isso o espírito experimenta às vezes por muitas vidas. E aí o terapeuta vai fazer o quê? Ele começa a lidar com o lixo. Mas não lida com o quê? Com o sentimento, com a causa que está lá dentro. Está lidando com o lixo. Então a pessoa ele vai tirando o lixo, tira um lixo daqui, tira outro dali, tira uma lata daqui, tira um entulho dali. Mas e o que está gerando esse entulho? Você já viu aqueles lugares que não se deve jogar lixo, que todo mundo, a prefeitura tem um problema sério com isso. Lugares que você põe uma placa, não jogue lixo aqui, eles jogam o lixo em cima da placa. A pessoa chega lá, joga um monte de lixo, chega lá, tá a placa, ela não joga lixo, um monte de lixo em volta da placa. Né? Isso é terrível. É assim que o inconsciente faz com a gente. Você limpa a mente, ele chega lá de noite, não tem ninguém olhando, joga um monte de lixo lá de novo. Você acorda no outro dia atormentado. Falando, mas por que eu acordo? Nossa, mas hoje devia ser um melhor dia para mim, hoje devia ser um dia lindo. Eu não sei porque eu estou sentindo essa coisa, essa marra aqui dentro de mim, esse sentimento ruim, não sei o que está acontecendo comigo. Olha, na verdade sabe, mas não se lembra. Por isso é que nós temos que ir tratando essas deficiências, né? E voltamos sempre no mesmo ponto. Tanto que é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Para aquilo que você não conhece, para as suas dificuldades desconhecidas, só tem um antídoto: a caridade. O bem que o Chico falava assim, né, que o bem que você faz é teu advogado em toda parte.
Então, se você faz o bem, o efeito daquele bem permanece na sua natureza e ele vai apontar o dedo para o teu ódio lá dentro e vai falar assim, não senhor, você não vai jogar lixo aqui não. Eu vou te dar uma multa aqui que você vai ver, você vai jogar lixo aqui. E fica lá na frente da placa e não deixa jogar. Por quê? Ele é o teu advogado, ele te defende. Ele não deixa o ódio até que você lentamente... Aí o ódio vai fazendo o quê? Primeiro é um bichão grandão, depois ele vai encolhendo, vai diminuindo, diminuindo. Tem tanto advogado em volta dele que ele se sente intimidado. Ele fala, meu Deus, eu vou ser processado aqui, o negócio está feio. E ele vai sumindo e vai se transformando em amor. Né? Fora da caridade não há salvação, diz o Espiritismo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Espírito, quando pratica o bem, trata através do que ele vê o que ele não vê. Entendeu? Ele trata através do que ele vê, das coisas que ele pode fazer, enxergando o que ele não enxerga. Pronto. Vai cuidando. E tem que tomar cuidado de não angariar novos comprometimentos, né? Porque hoje a gente está enxergando. Se a gente arquivar alguma coisa ruim, se a gente guardar um sentimento ruim, aí quando a gente desencarnar, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque se você desencarnar, o inimigo pode ir embora, ou ele pode voltar para você, mas o problema é que o sentimento fica lá dentro, guardado, fazendo mal. E aquilo fica atormentando a sua natureza. Atormentando. E gera um monte de efeitos colaterais, que são os sentimentos que a gente tem, que nós estamos falando aqui agora. Qual é a tua necessidade? O que você sente? O que mais pega? Aquilo que é mais difícil você aceitar? O que é mais difícil você compreender? É essa ferida que tem que ser tratada. Né? Mas ela ainda é o quê? Ela é o lixo. Não é o móvel. Não é o problema. O problema está lá bem arquivadinho no espírito, lá, guardadinho lá dentro, que é aquele que vai jogar lixo de noite, quando não tem ninguém lá. E, aí você acorda de manhã com a alma amarga, né? Eu me lembro de um amigo que ele sonhou tanto tempo passar num concurso, e ele passou. No dia da posse dele, ele não pôde ir lá tomar posse, porque ele levantou de manhã, mas deu uns desarranjos nele, deu tontura, deu diarreia, quase virou do avesso. Foi parar no pronto-socorro, ficou internado, e naquele dia ele não pôde assumir o trabalho. Mas por quê? Porque, aquilo que eu falei, o problema no inconsciente dele aproveitou a noite para fazer o quê? Jogar um monte de lixo onde não podia jogar. Ele acordou no meio daquele lixo no outro dia, quer dizer, no meio daquela parafernália toda. Então, de alguma forma, a busca desse trabalho era uma autoafirmação, na verdade, não um desejo de melhorar. Muitas vezes a gente busca um trabalho, eu quero fazer tal coisa, eu quero chegar a tal lugar, mas não é para sentir-se realizado, mas é para autoafirmação. Vou mostrar para todo mundo que eu não sou uma porcaria. Tanto é que está tentando mostrar para os outros que não é, né? Então fala assim, mas não tem problema ser porcaria, porque todo mundo é. Todos nós somos, a gente é como diz a minha avó, bela porcaria, ela falava, quer dizer, a gente é uma bela porcaria. Então tem importância, bonitinha, maquiada, a gente é bem disfarçadinho, né? Não tem importância. Então a gente tem que falar assim, irmão, eu quero esse trabalho, eu quero chegar em tal lugar, porque eu vou ser uma pessoa realizada, eu quero me realizar, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero aprender, né? E quero ganhar mais também, tem importância. Pode falar isso também. Eu também quero ganhar mais. Tem direito, não há problema nenhum. É um salarião, né? Então eu gostaria, eu quero chegar lá. Não tem problema nenhum, não. Pode ser. Mas é por quê? Porque é mostrar para os outros, né? Eu vou mostrar para todo mundo, vou provar. Não vai provar nada, meu filho. Você não vai provar nada para ninguém. Você tem que fazer o quê? Não é provar também para si mesmo, que a gente nunca prova nada para ninguém. É buscar, falar, não, meu ideal é conseguir alguma coisa melhor na minha vida. Eu vou trabalhar para isso. Sem esquecer que, paralelo a isso, nós temos que ir nos tratando por dentro. Se a gente não for cuidando dos sentimentos, nada do que a gente conseguir vai ser bom. Qualquer coisa que você conseguir, você chega lá, é que nem aquela pessoa que quer comprar aquele carro desejado dela, compra, dá uma volta e fala assim, pois é, né? É bom, ele é bom. Pronto, acabou o encanto. Deu a primeira volta, acabou o encanto. Né? Não sei, parece que ele era mais macio, esse banco não sei o quê, essa embreagem que sei lá. Então, quer dizer, não, né? Por quê? Porque colocou todas as aspirações dele, tudo naquilo lá que ele queria conquistar. Pode querer ter o carro, não tem problema nenhum. Nossa, um dia eu vou conseguir um carro daquele ali. Sem problema nenhum. Vai trabalhando, transforma aquilo num ideal.
Não numa obsessão para mostrar para os outros ou para provar para si mesmo que você pode. Eu vou mostrar para todo mundo que eu posso. Um dia eu vou chegar no espelho e falar assim, tá vendo? Eu consegui, viu? Falar para o próprio espelho, olhando para a própria imagem. Não adianta, não é por aí. Tem que tratar o que é aquele que está jogando lixo nos lugares que não pode. A Joana fala, cuidado com o que está nos arcanos da alma, aquilo que está lá dentro da inconsciência, que está lá na memória mnemônica, gravado como um negativo de fotografia que fica gerando imagens constantemente para nós. O que a gente faz quando a gente faz alguma coisa que não deve, ou tem um sentimento ruim? É como se a gente criasse um negativo dentro da alma, de fotografia, que pudesse ser reproduzidas quantas fotografias forem necessárias da imagem que está gravada ali. Não deixa a gente esquecer. Mesmo que apagou da consciência, ela continua sendo produzida. E é de graça, o que é pior. A bendita da coisa gera fotografias gratuitas, você não paga nada. E não te deixa esquecer, agora encarnado. E quando você desencarna, vai para o inconsciente e continua sendo gerada aquelas imagens. Continua sendo gerada. Você está sempre olhando, Vai pegar um negócio, está a imagem lá. Vai pegar outra foto lá. Não consegue esquecer. É como se alguém chegasse para você, pegasse uma foto de alguém que você detesta e espalhasse pela casa inteira, dentro do vaso sanitário, atrás da porta, no espelho, tudo embaixo do seu prato, e você virasse o prato, está lá a foto, vai para o banheiro, está lá, vai para o quarto, está lá, não deixa a gente esquecer. Está aquela placa ali gerando. Então, o sentimento precisa ser resolvido para não acontecer isso. Para a gente não criar um negativo na alma que fique reproduzindo aquelas imagens constantemente. Que é os lixos, que vão sendo jogados onde não pode. Então, a psicoterapia lida com o lixo. Mas a doutrina espírita, através da análise mais profunda do ser, do estudo do emocional, do estudo da alma, dos problemas espirituais de cada um, ela trata o quê? A inconsciência. Ela trata o ser profundo, ela trata a alma e ensina mecanismos para a gente se livrar dessas imperfeições. O maior deles, o maior de todos eles, é a prática da caridade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Parece uma receitinha de bolo sem sentido, aqueles bolinhos de fubá que tem lá. Minha mãe só faz esse bolinho de fubá aí, mas todo mundo quer o bolo de fubá da mãe, aquele bolo delicioso que daquele jeito ninguém faz o bolinho como a mãe faz. É uma receitinha de bolo, mas que faz muito bem. Fora da caridade não tem salvação. Então, o espírito precisa primeiro aprender a desenvolver sentimentos de benevolência, de tolerância, de paciência, de compreensão, de caridade, de entendimento, para que ele possa tratar o ser profundo, o ser, as dificuldades mais profundas. Pode falar. Certo. Quando a gente começa na prática do bem, você entra numa faixa diferenciada de vibrações. Nós não somos matéria. O espírito não é esse corpo aqui. A gente não é esse corpo que a gente vive. Mas nós vivemos enfiado nesse corpo, nas sensações, preso às sensações humanas. Quando você admite a prática do bem, você sai dessa faixa grosseira e entra na faixa espiritual. Na realidade que você é. Na realidade espiritual. A gente é espírito. Então nós começamos a experimentar nós começamos a ter outras experiências que não essas limitadas que a gente encontra. E aí começa a fazer bem. Acontece até um engano com muita gente que começa a fazer alguma tarefa, a pessoa se sente tão bem que ela enfia de cabeça. Aí ela abandona tudo para fazer aquilo. Aí rapidamente se satura, se frustra e abandona. Não é por aí. Porque a pessoa precisa ir fazendo lentamente, gradativamente, para ela ir o quê? Entrando nessa faixa, porque faz muito bem. Isso é a prova de que faz muito bem. Mas despreparado e acostumado com sensações, de repente a pessoa rapidamente se frustra e sai, abandona.
Mas normalmente quando a gente começa a fazer atividades onde a gente se importa com o semelhante, né, que é o sentimento principalmente de benevolência. A benevolência é um sentimento do homem benévolo. O que é o homem benévolo? O homem bom. Aquele que tem suavidade, que tem ternura, que tem doçura. Né? Aí vem a misericórdia, que é olhar para os outros, aceitar as pessoas como elas são, entender a dificuldade de cada um. Vai nascendo o sentimento. Né? E aí aí paralelo a isso vem a tolerância. E a gente vai dilatando. Aí começa a desenvolver a paciência. Você percebe que não precisa fazer caso tanto de coisinhas, de coisas que são coisas pequenas que a gente pode ir deixando para lá. E vai nascendo um sentimento após o outro. Essa faixa é muito boa de se experimentar. É a faixa que viveram os espíritos que deixaram grandes exemplos para a humanidade. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Quem olhasse para o rosto dela, a suavidade daquela criatura, uma pessoinha pequena assim, mas de uma alma gigante. Né? Multidões iam atrás dela, como o Chico também. A gente pega as fotos, a fila dava volta 3, 4 vezes em volta do quarteirão, para passar por ele, para pegar um pão, pegar um coisinho de arroz, uma moeda, um dinheiro. Mas na verdade não era o bem material que as pessoas iam lá buscar. Queriam um pedacinho do Chico. Todo mundo queria um pedacinho dele. Passar por ele para pegar um pedaço dele. E levava. Cada um levava um pedacinho do Chico para casa. Então isso faz bem. O espírito que transita nessa faixa, ele perde todas as necessidades humanas. Ele vivencia cada uma delas, mas sem necessitar de nenhuma delas. Uma coisa é você gostar de comer. Outra coisa é você necessitar avidamente comer de tudo. Comer sem parar. Você pode apreciar uma comida, pode apreciar mas o que não pode? É exatamente fazer o quê? É viver para aquilo. Se não tiver aquilo, não tem felicidade, não tem paz, não tem nada. A mente girar em torno daquela necessidade. Isso para tudo, né? Em todos os sentidos. Então, a doutrina espírita diz que a análise humana, ela tem que ser o quê? Transpessoal. Por quê? A relação do homem com seu semelhante é que determina o êxito ou não da sua vivência na Terra. Então, através do outro, a gente passa a se entender. Quando você começa a conviver, aceitar a convivência, conviver com aquele que necessita, auxiliar, você começa também a dimensionar os teus próprios sentimentos. Então, aí você começa a tratar o ser profundo, porque a psicoterapia, quando trata apenas os sonhos, né, a experiência onírica e também a experiência dos estertores que a dificuldade da pessoa exterioriza, ela não trata o ser profundo. Você só fica retirando lixo. Mas alguém continua jogando lixo lá, todo dia. Está lá dentro o dono, o que joga o lixo. Chega de noite, você não enxerga, ele joga o lixo lá. Você acorda de manhã com todo aquele amargor na alma, aquele mal-estar. Quem jogou esse lixo aqui? Está o lixo lá de novo. Aí você vai para a terapia, o terapeuta vai tirar o lixo, vai te ajudar a tirar o lixo de lá. Mas e o problema? E aquele ódio que você desenvolveu há 4 ou 5 reencarnações atrás, contra uma pessoa, e muitas vezes nem está mais no seu caminho. Foi embora. E você está amargando o efeito desse ódio, que está gerando um lixo, cotidianamente, sem que você saiba. Às vezes está convivendo com você. Uma pessoa difícil, problemática. Mas como é a mãe, como é o pai, como é a esposa, como é o filho, você jamais vai relacionar aquele mal-estar que você está sentindo àquela pessoa. Acha? Odiar meu pai? Odiar minha mãe? De jeito nenhum, mas é meu filho. Pois é. Mas ele pode ser o móvel do seu ódio lá de trás, que você guardou. E ele te lembra, fisicamente, o que está lá no inconsciente. Ou às vezes a pessoa nem está mais presente na nossa vida. Mas o que acontece é o quê? O lixo continua sendo gerado, porque o sentimento está lá dentro. O terapeuta não trata o ser profundo. A terapia trata aquilo que o espírito mostra, o que a pessoa mostra. Agora, a psicologia transpessoal, que é a psicologia que a doutrina espírita apresenta, trata o ser profundo. Ele vai na causa. Você identifica o sentimento e começa a tratar esse sentimento através das práticas, né? Principalmente a prática do bem. Como diz a Joana de Ângeles, né? O bem faz bem. O bem é bom, né? Ela fala assim que o bem é bom. Né? A prática do bem gera uma energia superior que vai fazendo o quê? Vai inundando a natureza. São os juízes que vão ficar lá, os advogados que vão te defender em toda parte. Cada prática que você faz do bem
tem alguém dentro da tua alma te defendendo, um sentimento nobre que está ali dentro. Quando o ódio vai se manifestar lá em profundidade, ele fala, opa, para aí, você não vai fazer isso não. E assim por diante. O Chico dizia, o bem que você faz é teu advogado em toda parte. Vai te representar em qualquer lugar que você estiver. Então, sem isso, gente, não há tratamento em profundidade. Então, não existe êxito e não existe fracasso. Na verdade, existem realizações interiores. À medida que a gente vai se realizando por dentro, a vida em torno de nós passa a ter um pouco mais de sentido. O contrário não é verdadeiro. Ter êxito por fora nem sempre faz a pessoa se sentir bem por dentro. E muitas pessoas que têm tudo, têm todas as suas aquilo que ela entende como realização, ela continua amarga e continua ferida. E o que é pior, a maioria de nós, quando passamos por constrangimentos, nós elegemos inimigos. Fulano é culpado de eu estar onde eu estou. Fulano é culpado de eu estar na situação que eu estou. É porque ele me trata assim, ou porque ele fez tal coisa comigo, ou porque aconteceu tal coisa onde ele estava envolvido também e eu estou agora sofrendo por causa dele. Na verdade, nós não sofremos por causa de ninguém. Levando em consideração que a gente recebe da vida o que precisa para tratar os próprios sentimentos, aquela pessoa foi o quê só? Um instrumento. Para trazer o que a gente precisava. Para tratar o quê? O nosso sentimento. Estou decepcionado com tal pessoa. Fiquei decepcionado. Então, mas isso aí é outra coisa, né? Isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui de sentimento. Isso aí a pessoa está com... É as ligações que a gente tem uns com os outros. E a gente se comunica espiritualmente um com o outro pela necessidade. Não, o pensamento e o sentimento de alguém pode suscitar sentimento em nós, mas é porque a pessoa te provocou, ou seja, ela está pensando em você, ela está desejando falar com você. E nós temos ligações espirituais uns com os outros e a gente, quando alguém pensa em você, imediatamente você recebeu a pessoa na tua presença. Se eu pensar no Vladen, imediatamente ele pode, se ele estiver do outro lado do planeta, imediatamente ele vai sentir que eu estou pensando nele. Eu vou aparecer na mente dele. Não. E pode suscitar, inclusive, um sentimento. Ele pode sentir uma sensação estranha e sentir o que eu estou sentindo também. Entendeu? Mas é outra coisa. A gente está falando de sentimento da gente para conosco mesmo. São sentimentos de interpretação das coisas, como a gente está interpretando a existência. Eu não me lembro a última frase que eu falei, a gente estava comentando sobre ela. Não é isso. Bom, vamos lá. Então a Joana coloca aqui, que a gente elege pessoas ou situações para justificar o mal-estar íntimo que a gente está sentindo. Na verdade, ninguém ou nenhum e nada é responsável pelos sentimentos da gente. Então, como eu disse no início, de acordo com a necessidade espiritual que eu tenho, a vida vai me trazer experiências para que eu trabalhe o meu sentimento. Então, muitas pessoas e muitas situações que aparecerem na nossa vida vão ser o quê? Estímulos para a gente tratar sentimentos que a gente precisa tratar na nossa alma. Está lá dentro, né? De vez em quando a minha mãe fica com muita raiva de mim, ela fala: antes eu era feliz, agora 27 anos eu estou sofrendo. Antes, há 10 anos atrás, quando eu tinha 16, 17, eu ficava muito triste. Só que depois eu comecei a pensar, mas eu nem fico tanto tempo perto dela. Como que eu posso causar tanto sofrimento a ela? Depois eu comecei a nem ligar mais, porque quase tudo ela fala: antes eu era feliz, agora 27 anos eu estou vivendo esse tormento. Nós acabamos de falar, Ninguém é responsável pela dificuldade de ninguém. Cada um lida com os sentimentos
com a capacidade interior que tem, né? Eu não posso lidar com algo que me aconteça com um sentimento diferente daquilo que eu possuo. Então, eu vou sofrer mais, eu sofrer menos ou não sofrer, de acordo com os sentimentos que eu tenho. Então, a doutrina espírita diz: a prática do bem edifica sentimentos que te ajude a lidar com a vida no sentido absoluto. Então, ninguém é responsável, né, pela minha dificuldade. Eu sou o responsável pela forma como eu lido com os meus sentimentos. Se uma pessoa me feriu, eu não estou sofrendo porque ela me feriu. Estou sofrendo porque eu me feri com o que ela me ofereceu, com o que ela me deu. Fui eu que me feri. A fragilidade é minha, né? Aquilo que me atinge está relacionado com a minha fragilidade, não com aquilo que o outro me fez. Ninguém perde nada, ninguém é molestado por ninguém, ninguém sofre nada, ninguém sofre por causa do que os outros ou alguma coisa de feito. Eu sofro por minha própria causa. Sou eu, né, que não tenho força interior, não tenho sentimento para lidar com aquela situação. Então, o que aconteceu? A pessoa me feriu. Mas por que eu me feri? Por que eu me incomodo? Por que aquilo me atingiu? Porque existem sentimentos na minha natureza que precisam ser trabalhados, ser tratados. Se a gente pegar o exemplo máximo nosso nesse sentido, que foi Jesus, né? Tentaram feri-lo, mas ele não se feriu. Ele não desenvolveu nenhum sentimento malévolo contra ninguém por tudo que recebeu. Ninguém foi mais humilhado, mais açoitado, mais escarnecido que ele. Ele passou por um julgamento injusto. Depois de ter ensinado uma mensagem imortal que vai ficar para sempre na humanidade, ele é o governador espiritual da Terra, veio ao planeta e foi desdenhado por aquelas criaturas. Ele não disse uma palavra contra ninguém. Ele fez toda aquela via crucis do martírio dele, e no final ainda, antes de deixar o corpo, ele disse para Deus perdoar a humanidade, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Na verdade, a Joana fala isso: quem te fere não sabe o mal que te fez. Porque se soubesse, não faria. Se a pessoa soubesse o que ela te fez realmente, se ela tivesse consciência do sentimento que ela gerou quando te fez aquilo, ela não faria isso. Porque todos nós vamos experimentar na pele aquilo que a gente criar para os outros. Então o mal, como diz Maria Dolores, o mal é um mau negócio. Não vale a pena. Qualquer coisa que a gente faça de mal, em qualquer sentido que seja, é um mau negócio. Porque aquilo vai retornar em forma de sentimento para nós, para a gente mesmo. A lei de causa e efeito. A doutrina espírita chama, né, de lei de causa e efeito. Tudo que você fizer vai gerar um efeito que vai voltar para você. Então não vale a pena. Todas aquelas pessoas, embora Jesus tenha perdoado a todo mundo e não tenha levado nenhum sentimento contra ninguém, vocês acham que as encarnações seguintes foram normais para eles? Claro que não. Eles cometeram um delito moral, e o delito moral retorna contra a agressividade, retorna sempre contra o agressor. A primeira vítima da agressividade é o agressor. A primeira vítima da mentira é o mentiroso. A primeira vítima da maledicência é o maledicente. Então não adianta adotar o mal como postura, e não existe defesa, não existe justificativa quando a gente pratica o mal em qualquer nível que seja, né? Eu contei uma mentirinha branca, né? Mentirinha de nada. Mentira é mentira. O efeito volta contra a pessoa. Então, retorna sempre contra a gente mesmo. Aqueles espíritos amargaram reencarnações difíceis depois daquilo. Por quê? Porque eles tinham duas opções: sintonizar com a luz, que era o Cristo, ou sintonizar com as trevas. A ambição e todos os interesses que eles tinham na época fizeram que eles sintonizassem com quem? Com as trevas. Então, experimentaram ao longo das vidas seguintes o efeito das trevas que adotaram, até encontrar a luz. Ou seja, até que o espírito acorde e entenda: opa, não é por aqui. Isso, muitas encarnações, às vezes é preciso para que o espírito acorde daquela ilusão. Ao contrário, aqueles que adotaram a mensagem dele e que foram para os circos cantando, quantas criaturas desceram aos circos romanos para serem devorados pelos leões, serem queimados com resinas, vivos ali na frente de todo mundo, serem atropelados por animais, por bigas, em esportes, todos cantando. Eles desciam a rampa para entrar nas arenas romanas cantando. Deixava os romanos doidos. Porque falavam: mas como que esse povo canta? Eles vão morrer. E eles cantavam. Por quê? Porque eles estavam numa outra sintonia. Eles sabiam que eram imortais.
sabiam que a vida não terminava ali. E que aquele sacrifício era um sacrifício muito pequeno, perto do sacrifício que o mestre, né, que o Senhor da vida veio e fez por todo mundo, para ensinar um caminho. De que outra maneira a gente vai testemunhar o que a gente aprendeu? Principalmente o ensinamento do Evangelho. Senão com a própria vida. Não é morrendo, mas é doando a vida, vivendo dignamente. Quando a gente fala que a gente tem que doar a vida por ele, não é deixar-se matar, não é isso. É você viver a mensagem dele, viver cada dia da nossa vida, vivendo o que ele ensinou. Isso é dar a vida por ele. Isso, se a gente pegar os grandes exemplos da humanidade, a gente vai ver que eles viveram. Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, Francisco de Assis, e tantos outros nomes que a gente pega aí, e anônimos que estão por aí fazendo isso. O Tadeu, lá de Araxá. Quantos espíritos que abriram mão da sua vida, da realização material, para viver por ele? Nenhum deles foram mortos, foram assassinados. Não precisa isso. O que é dar a vida? Dar a vida é viver. Viver conforme ele ensinou. Quem vive conforme ele ensinou está dando a vida por ele. É isso que é dar a vida por Jesus. É viver como ele ensinou. E não tem jeito de ser feliz fora disso. Não adianta. A gente vai bater cabeça para muitos lugares, vai fazer muitas coisas, mas não tem outro caminho, não tem como. Só tem esse caminho. Não tem alternativa. Para resolver toda essa problemática que não está aqui na mente, que a psicologia e a psiquiatria tentam tratar, e que é muito louvável o trabalho, sem dúvida. O medicamento ajuda você a não enlouquecer, né? Você está com os tormentos mentais, a medicação ajuda você a não enlouquecer. Mas não trata a ferida, é preciso mais um tratamento além desse, que é o que o Espiritismo chama da psicologia transpessoal. Ensina o espírito a lidar com ele mesmo, a lidar com o semelhante e a aproveitar a convivência humana para crescer e desenvolver os sentimentos que ele precisa. Nesse sentido, a prática do bem, né? Que é o que ele colocou, que a Joana fala. A prática do bem, que faz bem àquele que pratica. Por quê? Porque ela constrói sentimentos, ela edifica sentimentos na alma e ajuda a gente a entender a vida maravilhosa que a gente tem. A vida com tudo o que nós necessitamos. Toda a nossa vida é referta de tudo que a gente precisa. Nossa, mas eu estou passando por um monte de problema, isso é o melhor para mim? É o melhor. Por quê? Porque está tratando a gente por dentro. Na verdade, a gente não é infeliz porque está acontecendo tudo isso com a gente aqui fora. A gente é infeliz porque não tem sentimentos nobres à altura dos desafios que a vida oferece. Nós não temos ainda sentimentos, a gente está construindo esses sentimentos. A vida oferece desafios imensos dentro de tudo aquilo que a gente precisa aprender. E também para corrigir as distorções do passado. Há muitas dificuldades hoje que nós estamos experimentando que são correções o quê? Das distorções do passado. Quando a gente não ligou para a lei de consciência, fez o que achou que devia fazer. Hoje está aqui. A vida reedita aquilo, né? E traz aqui de volta com uma carinha diferente. Às vezes com uma pessoa que a gente olha, né? Às vezes uma situação financeira, uma situação material, uma situação de saúde, uma situação espiritual. Quantas pessoas padecem de obsessões quase uma vida inteira? Espíritos que a perseguem e não conseguem, por mais que se faça e tente se ajudar, você não consegue livrar totalmente aquela pessoa de espíritos obsessores que vão trazendo grande amargura para a alma dela. Mas por quê? Porque ela tem amarras espirituais com eles. Alguma coisa lá na alma dela não libera, não permite que aqueles espíritos se liberem dela. Ela que tem que liberá-los. Ninguém pode fazer isso por ela. Né? Se a gente quer se tratar espiritualmente, temos que começar a fazer. Para tratar o que a gente não vê, a gente trata através daquilo que a gente vê. Então a prática do bem é um caminho. Por quê? Porque você consegue localizar pessoas e situações que você pode fazer. E exercitando essa prática, a gente vai tratando o que a gente não enxerga, que a psicologia e a psiquiatria não tratam. Trata o efeito, os sonhos, as manifestações emocionais desequilibradas, que a pessoa vai conversando, explicando, porque nem ela mesma sabe. O próprio doente psicológico não sabe da sua dificuldade. Porque o que gerou aquilo, ele não sabe. Porque está dentro o quê? Da sua memória espiritual, está dentro do inconsciente. Em algum momento do tempo ele gerou aquilo. E está lá dentro atormentando ele. Ele não sabe. E o terapeuta não tem bola de cristal, né? Se algum tiver, não é verdadeiro, é charlatanismo, né? Mas o terapeuta não tem uma bola de cristal que ele olha e fala, aqui, ó. Você cortou a cabeça da Zigtrifa, agora a Zigtrifa está aí, é a tua filhinha.
É a tua mulher. Ele não consegue enxergar, ele não vê, não tem a bola de cristal para ele enxergar lá atrás, né? Então o que ele vai tratando? Ele vai tratando os sintomas, aquilo que você vai mostrando. E ele vai tentando fazer você se entender. Tem função? Tem, claro. Tem muita gente pessimista que depois de fazer algum tempo aí de terapia se torna uma pessoa mais confiante, né? Aprende a lidar com os sintomas. Mas a ferida mesmo, né? Mas sempre tem um quezinho, né? Sempre tem um quezinho. Tem uma pessoa que frequenta inclusive a casa que fez 4 ou 5 anos de terapia. É um amigo meu. E ele diz assim: eu melhorei muito, mas tem dia que eu ainda levanto com uma pontinha de tristeza lá dentro que eu não sei de onde vem. Ele fala assim, sabe, é um negócio que me incomoda. Mas como ele aprendeu a lidar com os efeitos, ele logo dá um jeito de driblar aquilo ali e vai fazer as coisas que ele tem que fazer. Mas o negocinho está lá dentro, gerando. Quando ele acorda, ele sente de vez em quando aquela sensação estranha, que ele não sabe de onde vem. Quer dizer, tratou, aprendeu a lidar, aprendeu a tirar o lixo. Chega lá de manhã e fazer uma limpeza, né? Mas ele não conseguiu pegar o cara que joga o lixo lá todo dia na mente dele. Não conseguiu pegar. Porque ele está bem escondido lá nos alicerces da alma, lá no inconsciente, na memória mnemônica, né? Onde a alma dormita como um ser eterno que nós somos. É um caminho, né? Colocar uma cerca eletrificada, né? Não funciona, viu, Zé? Então, só para a gente encerrar a ideia, a Joana fala assim, ó, o que é o êxito, né? Ela diz assim, são os homens e as mulheres que venceram-se e completaram-se sem qualquer tipo de conflito. Então, não é aqueles que receberam tudo que queria, não. É o que venceu-se e completou-se. Não foi completado, né? A pessoa fala assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver um casamento feliz, quando eu encontrar a pessoa dos meus sonhos, né? O outro, quando eu tiver o filho, quando eu tiver dinheiro, Isso tudo é o quê? É recurso exterior, que é bom, mas não acrescenta nada por dentro. Você pode ter uma pessoa que faça todas as suas vontades, que jogue tapetes vermelhos para você passar. Se você não tiver sentimentos para absorver o benefício que está recebendo, não vai adiantar nada. Pouco tempo você já está desiludido. Pouco tempo você está desiludido. Por quê? Porque o que te faz bem é o sentimento que você tem, não é o que você recebe. O amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado. Nem sempre para quem é amado. E recurso qualquer um que seja, material, é bom desde que você tenha sentimentos interiores, sentimentos profundos de plenitude interior para aproveitar aquilo, senão não adianta nada. Lembro dos suicídios homéricos aí de pessoas que eram verdadeiras estrelas sociais, que tinham tudo, dinheiro, fama, pessoas, beleza. Pula do prédio, se droga até overdose. E aí vai. Né? É por isso que a doutrina espírita fala, né, que há uma diferença muito grande entre ambição e ideal, né? O ambicioso, ele quer porque quer, enquanto que o idealista quer porque ele tem uma explicação para aquilo, ele tem um móvel, ele tem um sonho, né? Então ele vai cumprindo etapas, vai crescendo e conquistando e vai até onde a vida lhe permitir. O ambicioso vai tomar a força. E os jogos de azar, muitas vezes, o próprio nome já diz. Jogos de azar, ou seja,
Se a gente tivesse que ter milhões na mão, nós teríamos nascido milionários. As pessoas que têm missão com dinheiro já nasceram com dinheiro. Os outros, os demais, nós, e um dia podemos ter também, não sabe se a vida quiser que tenha, se tiver na nossa programação, vão trabalhar para conquistar. Vão desenvolver negócios, vão fazer atividades que vão chegar lá. Agora, os jogos, muitas vezes, de tanto pedir, pode ser concedido. Sim, a pessoa, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, mas eu quero dinheiro, tá bom. Então tá bom. O livro dos Espíritos diz que a pessoa pode rogar, muitas vezes, algumas coisas, e pode ser atendido. Só que o problema é que se você tem estrutura para lidar com o que vai receber, se tivesse, teria nascido com aquilo. Se tivesse, estaria dentro desse contexto já. Por que eu não nasci no contexto do dinheiro? Porque o que eu preciso para a minha existência não é exatamente o dinheiro, é outra coisa. Então eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou ter o necessário, mas talvez não tenha aquilo que eu gostaria de ter. E posso chegar a algum lugar muito mais longe de onde eu estou, trabalhando, conquistando, buscando, sem aquela ambição desesperada, aquilo que eu falei da casa, ela mora lá, quer dizer, ela não, aqui eu não quero ficar, eu quero uma casa maior, em outro lugar, e a casa está caindo, e se ela for transferida de lá, quantos casos que a gente tem isso? A pessoa vai para essa casa, infeliz, não sei, essa casa tem alguma coisa que eu não gosto, não sei, e é uma casa maravilhosa, mas meu filho, você não queria sair daquela casa para uma casa maravilhosa, você está dentro da casa maravilhosa, aí a pessoa fala, então, mas não sei, alguém deu a casa para ela, mas não adianta, os sentimentos, Mas mesmo sendo um jogo de azar, eu acredito que a probabilidade da pessoa ganhar é ínfima, mas passa um raio na sua cabeça duas vezes que você ganhar, isso na probabilidade matemática. Existe um caso, narrado lá, a Globo fez até reportagem, um rapaz nunca tinha jogado, lá do Guará, lá em Brasília mesmo. E ele parou em frente da lotérica e colocaram um bilhete que já tinha sido corrido, já colocaram no para-brisa do carro dele. Ele nunca jogou, mas como ele viu aquele bilhete, ele entrou lá e falou, esse bilhete está funcionando, ele é de concurso que passou. Então joga ele. E estava acumulado, ele nunca tinha nem entrado numa lotérica. Jogou e ganhou. Então quer dizer. Nesse sentido não. Era para ele jogar, mas quando é assim, a pessoa ela não está buscando aquilo, Agora tem gente que fica avidamente, a pessoa não vive enquanto ela não ganhar na loteria. Não, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. E ela não vive, a expectativa dela não está no que ela tem, está em alguma coisa que ela quer. Então, toda vez que você deixa de estar onde você está, de corpo e alma, para viver onde você quer chegar, aí você está fazendo o quê? Você está pulando, você está queimando etapas. Como diz a benfeitora, quem não valoriza o que tem, não tem direito ao que quer. Então, se eu não valorizo aquilo que eu tenho, se eu não valorizo a família, os filhos, a esposa, o marido, o trabalho, a condição que eu estou, se isso não é importante para mim, se eu desdenho tudo isso porque eu quero subir, eu quero chegar a qualquer custo lá onde eu quero, não tenho merecimento para estar lá. Então é provável que eu vou bater cabeça uma vida inteira e não vou chegar lá. Porque o primeiro sentimento do ser humano em relação à vida, para trazer-lhe algum êxito exterior, se ele quiser, é a gratidão. Sem gratidão, nós não vamos a lugar nenhum. Agradeça a Deus em sentimento por tudo que você tem, pela forma que você está, com quem você está, com tudo que está acontecendo com você naquele momento. Se você quer realmente ter algum êxito material, um êxito exterior. Aceitação com compreensão. Aceitação passiva. Então tá bom, então tem que ser assim mesmo. Não. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho, pela família, pelo trabalho, por eu ter um lar, que seja humilde ou não, mas é meu lar. Essas pessoas que estão comigo são as pessoas que eu preciso. Orando muito e desligando de quem quer que seja, que porventura a gente acredite que tenha trazido dissabores para nós. Porque na verdade as pessoas são só instrumento. E se a pessoa agiu mal com você, ela vai responder para a lei divina, para a lei da vida. Ninguém fica impune. Mas o problema da gente ter sofrido aquela dificuldade é nosso. É nós que atraímos para nós a experiência que a gente precisa. É a gente que atrai. Ou então a justiça divina não existe. Jesus não disse que Deus é justo e bom? Se Ele é justo, por que eu estou passando por isso então? Se eu não devia passar. Por que essa pessoa está me prejudicando? Por que essa situação está acontecendo comigo? Se existe justiça divina, não pode haver acaso. Se não existe acaso, quem é aquela pessoa então? Quem são aquelas pessoas? Por que essa dificuldade que eu estou passando? Por que essa situação que eu estou vivendo? Porque ela tem relação com os sentimentos que eu preciso modificar na minha natureza. Tudo o que nos acontece
O homem é o seu sentimento. Toda a nossa vida está sob a plataforma do sentimento. O sentimento é a base da felicidade ou da desdita da criatura humana. Quem deseja ser feliz, deseja imediatamente preocupar-se em desenvolver bons sentimentos. A caridade é a âncora da salvação da criatura humana, porque sob ela pode edificar o edifício da sua felicidade. E quando encontrar no caminho os desditosos que trazem angústia e sofrimento aos seus sentimentos, lembre-se, estas pessoas representam as nossas necessidades. Estão nos trazendo à frente, em taças brilhantes, aquilo que nós precisamos enxergar, aquilo que nós precisamos sorver, aquilo que nós precisamos degustar. São experiências muitas vezes contraditórias em relação a tudo aquilo que a gente aspira da vida, mas elas são grandes ensinamentos para todos nós, porque somos espíritos em aprendizado. Como crianças não sabemos o que queremos, e muitas vezes o que almejamos não passa de capricho, como a criança que chega à porta de um armazém com muitos brinquedos e deseja avidamente que lhe seja comprado aquele, e quando o tem na mão, vasculha com os olhos e o atira distante e já quer o outro. Nós não sabemos o que nós queremos, mas Deus, que nos conhece bem, entregou-nos uma das suas estrelas luminares para que viesse à Terra e deixasse um código de moral e conduta, onde, nos espelhando e nos baseando, podemos aí construir a nossa vida. Compreenda a existência que você possui. Aceite o empreendimento divino que está te edificando. E nele coloque todas as tuas aspirações. Ame incondicionalmente, se desejas ser amado. Porque na verdade, o amor que nos faz bem é o amor que possuímos por nós mesmos, respeitando os nossos próprios sentimentos, não nos dando a nenhum descalabro moral. Porque as consequências do mal que nos atinge, na verdade, são mais feridas do que os males que vêm dos outros, atingindo-nos o orgulho e a vaidade. O mal que praticamos é o que conspira contra nós, não o mal que recebemos dos outros, que na verdade são exercícios de fraternidade universal, para que possamos aprender a conviver com todos os homens e mulheres do mundo, na condição em que se encontram como nossos mais diletos irmãos. Lembremos que ninguém pode nos fazer mal. A realização é sempre interior. Felizes, nos felicitaremos e felicitaremos também a todos aqueles que convivemos com os outros. Esta felicidade deve nascer sempre da opção incondicional pela prática do bem. A caridade é edificadora, é iluminadora, é a benévola bênção de Deus caída sobre nós em oportunidades. Somos artífices de nossa vida, construindo em cada dia as sementes que irão gerar as árvores de vida, de onde um dia colheremos os frutos que necessitamos. Que Jesus nos abençoe e nos dê nessa manhã a alegria interior que precisamos para prosseguir vivendo e amando, agora e para sempre.